E hoje eu quero refletir, meus amados irmãos, sobre um tema, uma igreja irresistível. Uma igreja que busca o avivamento, uma igreja que busca a intimidade com Deus, é uma igreja que atrai pessoas. Atrai pessoas para Cristo. A salvação de vidas, ela vem através somente de Jesus. Mas é o meu relacionamento, é o seu relacionamento com outras pessoas, que as pessoas vão conhecer quem é Jesus. É através da sua vida sendo transformadas, não convidando para eventos, não convidando para entretenimento, mas sendo convidados para viver na presença de Deus, em santidade, vivendo na presença de Deus em alegria e fidelidade. Abra sua Bíblia em 1º livro de Reis, capítulo 10. Nós vamos voltar a ter aquelas três perguntas. Eu ia passar para a Thaís e para o Gabriel para colocar na mídia, mas depois vamos colocar no grupo da igreja. As 3 perguntas para que você possa debater com a sua família a mensagem de hoje. Toda a mensagem, domingo de manhã, 3 perguntas, você vai estar debatendo com a sua família, para que você possa compreender melhor, entender melhor aquilo que Deus quer dizer a cada um de nós. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versos 1 e 2. Vamos estar vendo aqui algumas características de uma igreja irresistível, desse encontro do rei com a rainha Sabá. Lições preciosíssimas para o nosso coração nesta manhã. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versos 1 e 2, diz assim, Bíblia, palavra de Deus: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. É um texto maravilhoso. Estava meditando nesse texto e ao meditar nesse texto, ao ver a nossa visão como igreja, após uma semana de desafios, de poder buscar, de experimentar um avivamento bíblico e espiritual, mas não podemos viver somente nisso. Há algo maior, algo melhor de Deus, algo grande para o seu povo. A partir do momento em que Ele nos chama para estar próximo, para conhecê-lo, então sejamos igreja relevante na intimidade com Deus. E essa igreja relevante, com a intimidade com Deus, faz com que a igreja se une e a igreja então cumpra a sua missão, que é pregar o evangelho a toda criatura. E é interessante que nesse texto nós podemos aprender algumas lições. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque vamos estar lendo alguns versículos. É um encontro extraordinário. É um encontro que podemos ver que Salomão foi um homem com muita sabedoria, mas é um homem que pediu a Deus sabedoria. Era filho de Davi com Betseba. E é interessante você notar que muitas vezes nós olhamos para as coisas que estão perdidas. O nosso olhar humano talvez seria um olhar de preconceito para com Salomão, porque Salomão era filho de Betseba. Davi, ele matou o esposo de Betseba. Davi, ele adulterou com Betseba. Talvez aos olhos humanos nós não compreenderíamos exatamente isso, mas quando Deus ele está no controle, há quebrantamento, há arrependimento, há perdão. Davi confessou os seus pecados, teve as suas consequências devido ao pecado, mas Deus honrou Davi pela sua dependência, pela sua busca, pela sua necessidade da presença de Deus. Queridos, nós somos falhos, nós erramos, mas nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar para Deus e ser usados por Deus. Deus vai honrar o nosso arrependimento, Deus vai honrar a nossa intimidade, a nossa busca, o nosso desejo de buscar a fazer a vontade do Senhor. E então, mediante ali, é uma promessa de Deus para Davi, que através da sua geração, ele colocaria alguém para liderar o povo, e Deus escolhe Salomão. E uma das coisas lindas que eu gosto de ver na Bíblia é quando Davi, ele chama Salomão, instrui Salomão, dizendo: filho, Deus vai honrar você, permaneça firme,
permaneça nos propósitos do Senhor. Há algo grande para a sua vida, algo tremendo, Deus quer usar você. E Salomão, então, ele ouve todas as explicações de Davi, Salomão já sabia como Deus havia dirigido, que a todos os momentos, Salomão diz, assim como foi com meu pai. Salomão reconhecia a ação de Deus na sua vida, ele reconhecia a sua missão, assim como foi com meu pai, assim como prometeu meu pai, esteja comigo. Queridos, a promessa de Deus para a igreja, e assim como Deus, como Jesus prometeu, ação poderosa na vida da igreja, nós vamos avançar. Não é criatividade nossa, não é invenção humana, mas é a direção do Espírito Santo de Deus faz com que ela experimente um avivamento. É através da intimidade com Deus que ela atrai as pessoas para conhecer Deus, se for necessário até por palavras, porque os nossos gestos, as nossas atitudes, a fama que nós temos, que seja o nome do Senhor. É Deus quem fez, é Deus quem faz, e é Deus quem vai fazer. E aqui, tirando algumas lições importantes para a nossa vida, rapidamente, podemos aprender sobre uma igreja irresistível, uma igreja relevante, uma igreja comprometida com o Senhor. E a primeira lição, meus amados, uma igreja irresistível, uma igreja relevante, ela conquista corações sendo comprometidos com Jesus e sua palavra. Vamos lá na igreja, porque lá é bom, lá a gente se arrepia. Vamos à igreja tal, porque lá tem lanche depois do culto, lá tem cafezinho para o visitante. Vamos à igreja que lá tem balinha aqui, não tem nada a ver, tá? Tem balinha, porque a essência de uma igreja relevante é Jesus e a sua palavra. As pessoas precisam ser atraídas pela presença de Jesus e pela sua palavra que cumpre na vida da igreja. Não estou falando daqueles que estão arrolados no hall de membro da igreja, mas aqueles que foram chamados por Jesus para ser igreja. Porque muitos querem ser igreja e clamam e falam, eu amo a minha igreja, mas não se comprometem. Mas quem ama ser igreja, ele vive igreja, nas tribulações, nas lutas, nas perseguições, nas acusações, porque ele é uma igreja irresistível. Igreja, se quero me referir à pessoa, não a este templo. E é interessante notar que essa igreja irresistível, essa igreja relevante, ela conquista corações sendo comprometidos com Jesus e a sua palavra. Olha o que diz o verso 1, que diz assim: fomos por causa do nome do Senhor. Olha o texto: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, sabe o que a rainha estava dizendo? Olha, o Deus de Salomão está fazendo coisas extraordinárias e eu quero lá ver de perto. É muitas informações, não é possível. Não, eu quero ir, eu vou lá, eu tenho ouvido muitas coisas extraordinárias. Eu vou lá conhecer Salomão, porque Salomão é um homem de Deus. O que Salomão está fazendo é o que o nome do Deus de Salomão é que tem sido exaltado, então eu quero lá ver. Imagine você, seus amigos, seus parentes, as pessoas que estão ao seu redor, vir à igreja a conhecer o Senhor através da sua vida, do seu testemunho. Que coisas extraordinárias. O testemunho de fidelidade. Ela foi ali através do Salomão, por causa do que Salomão fazia com a presença do Senhor. E Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu fama, Salomão pediu sabedoria. A igreja de Jesus precisa pedir sabedoria, porque há muitos nomes de igrejas famosas, nomes de pastores famosos, e as pessoas vão em busca de pessoas famosas, de nomes famosos. Eu me lembro aqui que há muitos anos atrás veio cantar aqui o Marcelo Nascimento. Alguns irmãos mais antigos lembram quando ele esteve aqui algumas vezes. E teve um domingo que ele falou que viria aqui o Marcelo Nascimento. E só que houve um problema no carro, alguma coisa, ele atrasou. E eu falei assim, já que não tem o Marcelo Nascimento, tem o Marcelo Falecimento, que vai estar pregando. E aí, graças a Deus, não teve alvoroço nenhum. E ele acabou chegando aquele dia e louvou e pregou a palavra de Deus para o nosso coração.
Igreja irresistível é uma igreja comprometida com Jesus. Ela prega Jesus, ela vive Jesus, ela tem ânimo pelo nome de Jesus, ela ensina sobre Jesus, ela vive sobre Jesus, ela se empolga sobre Jesus. Tudo que ela faz, atitude de igreja, de ser humano, nós como filhos de Deus, tudo que fazemos é para honrar o nome de Jesus, tudo que pensamos é para honrar o nome de Jesus, tudo que colocamos diante do Senhor como ministério é para glorificar o nome de Jesus. Quem atrai pessoas para Jesus somos eu e você, pelo Espírito Santo. E muitas vezes nós somos conhecidos pela presença de Jesus na nossa vida, pela presença soberana, poderosa de Jesus na vida da igreja, a qual foi marcada e selada pelo Espírito Santo de Deus. Há uma palavra hebraica que diz dessa forma, significa informação preciosa. A rainha Sabá, ela estava ali para pegar alguns detalhes preciosos. Qual era a causa, qual era o motivo de tanta fama, do que Deus estava fazendo na vida de Salomão. Queridos, o que Deus está fazendo na sua vida como igreja, o que tem atraído as pessoas a olharem para você e saber quem é Deus, o que Ele faz, e certamente essas pessoas vão ficar admiradas para saber o que Deus pode fazer. O nome que mantém, meus amados, a minha e a sua vida de pé é o nome do Senhor Jesus. Não as placas que temos nos templos, elas são importantes para a nossa identificação, a nossa raiz do lugar, mas os destaques da igreja relevante é uma igreja cristocêntrica. Em Mateus capítulo 16, verso 18, ali nós podemos ver que Jesus falou não sobre Pedro, mas sobre a declaração de Pedro, quando Pedro diz, tu és o filho do Deus vivo. Não foi Pedro, foi a declaração de Pedro que relatou quem é Jesus. É através da nossa declaração, é através do nosso viver, que as pessoas vão reconhecer uma igreja irresistível, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja comprometida que honra o nome de Jesus, porque muitas vezes nós ouvimos mais falar sobre o nome da igreja do que o nome de Jesus. Ouvimos falar muitas vezes mais das coisas que ouvimos, mais das coisas que estão ao nosso redor, do que a nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Por isso, guarde isso no seu coração. Uma igreja irresistível, uma igreja relevante, ela conquista corações, sendo comprometida com Jesus e a sua palavra. Mas uma segunda lição, quero compartilhar com os amados irmãos. Uma igreja relevante, uma igreja irresistível, ela conquista corações sendo comprometidas com a transparência. Olha nos versos 2 e 3. 1 Reis 10, 2 e 3. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Uma igreja irresistível, uma igreja relevante, ela conquista corações sendo comprometidas com a transparência. Ah, meus amados, como nós precisamos demonstrar isso. Eu louvo a Deus, os irmãos me conhecem. O tempo que ficamos aqui há 16 anos, o retorno agora, no 3º ano, já que já estamos aqui, nunca fizemos nada às escondidas debaixo do tapete. Deus não honra. Nunca. Nunca tomamos uma decisão sozinho que se confere à igreja do Senhor Jesus. Eu tenho muito temor, tenho muito zelo, tenho muita responsabilidade diante de Deus. A transparência é para a rainha, quando Salomão ali abriu todo o seu coração,
Diz a Bíblia que nenhuma pergunta sem resposta. Transparência em todas as áreas, tudo sobre as mesas, tudo sobre as claras, tudo de olhar no olhar do outro, tudo com uma transparência, e sejamos uma igreja transparente, de dentro para fora e de fora para dentro. Sejamos uma igreja que saiba zelar pelo nome do Senhor, porque é o nome do Senhor quem está exaltado, é o nome do Senhor que deve ser glorificado. A transparência, ela traz credibilidade, é conversa. E é interessante que essa palavra respondeu no hebraico, quando Salomão respondeu todas as perguntas, significa no hebraico a palavra desvendou, clareou todas as perguntas que Sabá fazia sobre o ministério de Salomão e na igreja. Louvado seja Deus, nós temos transparência nas finanças, nos propósitos, na administração, no altar, e quando isso é real, Deus, Ele vai acrescentando. Deus, Ele vai acrescentando. Quando a igreja ela caminha com transparência. Lá em Atos capítulo 4, verso 32 a 35, diz a Bíblia que tudo era comum. A igreja, ela estava ali, a sua intimidade, tudo que ela reconhecia como igreja do Senhor, ela fazia, porque ela era orientada pelo Senhor e continua sendo. Porque é uma igreja irresistível, é uma igreja que é atraída pela pessoa de Jesus e pelas palavras de Jesus. E esse relacionamento traz para a igreja transparência. Transparência para os de dentro, transparência para os de fora. Quantas vezes no início do ministério aqui, dessa igreja, quantas pessoas eu recebi de várias igrejas, dizendo algumas coisas, eu falo, vai e conversa com o seu pastor, vai e conversa com a sua igreja. Nós somos igreja do Senhor, precisa ter transparência, precisamos ser reconhecidos. A igreja ela não recebe nada pelo governo federal, estadual ou municipal. A igreja ela cumpre as suas tarefas, ela paga as suas taxas. A igreja ela precisa ser transparente, porque é o nome do Senhor que deve ser honrado, é o nome do Senhor que deve ser glorificado. É interessante que a rainha Sabá foi até Salomão ali e fez todas as perguntas, e ela ficou admirada. E ela disse: olha, é mais do que eu vi, é mais do que imaginava, é real, é verdadeiro, é algo tremendo, o Deus de Salomão está fazendo através dele. Que coisa maravilhosa quando nós reconhecemos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Mas há uma terceira lição que nós podemos aprender nesse texto: uma igreja irresistível, uma igreja relevante, ela conquista corações, sendo comprometida com a excelência. Versos 4 a 7. Olha aí, 1 Reis 10, 4 a 7. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, olha como ela prestou atenção em tudo, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Disse ao rei: é verdade que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade e fama que eu vi. Sabe por quê? Porque Salomão fazia tudo com excelência, para a glória de Deus. A Bíblia diz que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. E muitas vezes as pessoas não compreendem por que o ministério não vai para frente, por que eu não consigo avançar no ministério, o que é que está faltando, o que é que precisa ser feito. Faça com excelência,
faça para Deus, faça com excelência, faça com dedicação. Aquela mulher, ela ficou perplexa com os pormenores, o alimento, as vestes, a comida, ela vê o envolvimento de todos, ela se rende às verdades daquele trabalho, porque viram que aquelas pessoas estavam fazendo melhor. Meus queridos, nós estamos buscando um avivamento bíblico e espiritual, precisamos já conhecer que a igreja ela é do Senhor Jesus, vamos fazer com excelência o nosso ministério. Não existe, nunca existiu aqui nesta igreja, primeira igreja batista em Alto da Serra, panelinhas. Se tiver panela, a tampa, está sem tampa, pode entrar. Nunca. Nunca. Mas quem não é, quem nunca teve uma experiência com o Senhor, vai reconhecer que tem panela. E ele é a primeira panela, e suja, para atrapalhar o crescimento da igreja. Aquela mulher olhou todos os detalhes. Aquela mulher, ela reconhecia que as pessoas estavam fazendo com excelência, fazendo o melhor. Por isso, o desafio para nós, como igreja, vamos fazer com excelência, não só no ministério, mas na vida, ser excelente como pai, como esposo, como esposa, como patrão, como funcionário. Trabalha fazendo de coração, com zelo para a glória de Deus. Temor e zelo, elas atraem as pessoas, o zelo a partir da minha vida. Uma vida cristã com excelência, seja o seu melhor em tudo para Deus. Louvado seja Deus, essa igreja sempre foi reconhecida como a igreja do amor. Sempre foi reconhecida. E hoje eu vi mais um testemunho. Testemunho de uma irmã que foi a primeira visita à igreja. É diferente. A harmonia. A união. Sabe por quê? Porque é Jesus quem dirige essa igreja. É ela que é dominada pelo Espírito Santo de Deus. Ela atrai as pessoas não pelos eventos, ela atrai as pessoas pelo testemunho. Por isso, seja dinâmico, expande Jesus pelas ruas, expande Jesus na sua faculdade, na escola, na sua vizinhança, na sua casa, com seus vizinhos, com a sua família, expande, fale o nome de Jesus, glorifique o nome de Jesus. Tudo e todos chamavam a atenção daquela mulher pela excelência. Queridos irmãos, sabem, a liderança sabe, como é importante nós estarmos apoiando uns aos outros. Como é importante quando chega alguém com desejo de trabalhar para o reino de Deus, e a igreja trabalhando por excelência, ela não exclui, ela abraça e diz: estamos juntos. Venha somar com a gente. Vamos trabalhar com excelência para o reino de Deus. Fazer com excelência um ministério, com amor, com unidade, com carinho. Lá na recepção, o abraço, ali é o ponto de partida, como as pessoas conhecem a igreja. É o abraço, o sorriso, o seja bem-vindo, é o perguntar o nome, é o dar uma balinha, é o levar, tomar um cafezinho após o culto à noite para os nossos convidados, é poder abraçar, é poder anotar o nome, é poder ligar, é poder dizer que as pessoas são importantes, porque a igreja de Cristo, ela valoriza pessoas, ela valoriza vidas, a qual Deus ama, a qual Deus derramou o seu amor por nós através de Jesus na cruz. Por isso, meus amados, a igreja, ela precisa trabalhar com excelência. Mas eu não tenho ministério, não tenho cargo. Seja um cristão por excelência e junte-se a nós.
junte-se a nós, se coloque à disposição do reino de Deus. Louvado seja Deus, porque é uma igreja que tem trabalhado com excelência e quer fazer o melhor, quer fazer sempre o melhor, porque é para o reino de Deus. É uma igreja relevante, é uma igreja que atrai as pessoas pelo amor, pelo carinho, pelo contato, pela responsabilidade para o reino de Deus. Mas em último lugar, uma igreja irresistível, uma igreja relevante, ela conquista corações sendo comprometidas por pessoas. Versos 8 a 10. Olha o que ela diz: felizes os homens à sua volta, felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele constituiu o rei, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 400 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Uma igreja irresistível, uma igreja relevante, ela conquista corações sendo comprometidas por pessoas. Onde está a sua igreja? Nós vivemos alguns anos atrás a pandemia. Infelizmente muita gente já esqueceu, mas nós já passamos uma pandemia. Muitas pessoas morreram. Os templos ficaram fechados. Não havia som, não havia cafezinho, não havia balinha, não havia abraços. Mas a igreja estava ativa. Sabe por quê? Porque a igreja somos nós. Igreja que ama pessoas. Na época estávamos na primeira igreja e lançamos um desafio para alguns irmãos estarem visitando a maior parte dos membros da igreja. Fomos aproximadamente 250 casas nesse período da pandemia. Todos os dias saindo, levava um pacotinho de bala com o nome da igreja, borrava um monte de álcool, assim, falar com a pessoa: espera um pouco secar o álcool, senão a bala vai embebedar você. Tanto álcool a gente passava nas balas, mas a gente mostrava ali como igreja, dizendo o seguinte: nós estamos juntos. Igreja é dizer, irmã Leila, nós estamos juntos. Igreja é mostrar, Janete, que nós estamos juntos. Igreja é mostrar que eu te amo. Igreja é revelar que você é importante e que nós precisamos de você. Igreja é poder acordar pelas madrugadas e orar pelos nomes, pelas famílias. Meu Deus. Eu não sei o que Deus quer dizer com isso. A Bíblia diz que até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, na casa do Senhor. Tadinha. Melhor deixar ela aí, senão ela vai voar de novo. Eu não sei o que Deus quer dizer com isso. Mas lembra daquele salmo que até a andorinha encontrou ninho para si, na casa do Senhor? Sabe por quê? O melhor lugar é a casa do Senhor. Que coisa tremenda.
possamos ter alegria de servir ao Senhor, possamos fazer com excelência e a igreja irresistível, uma igreja que conquiste os corações, sendo comprometido com pessoas. Por isso, ame seu irmão, ame a sua igreja, ame os seus vizinhos, ame os seus amigos, diga para eles o quanto eles são importantes, o quanto Deus o ama, o quanto você o ama, o quanto você quer que eles buscam a presença do Senhor. Se importe com seu irmão. O mundo se importa com as famílias, mas para destruir. Ele se importa porque a missão, o mundo jaz no maligno. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância. E a igreja é a única forma de revelar que existe um Deus maravilhoso. Um Deus que se importa com pessoas. Um Deus que é atraída pela palavra e pela presença de Jesus. Por isso, meus amados, eu desafio a você e a anotar as 3 perguntas para que você possa debater com a sua família, com os seus vizinhos, com os seus amigos durante essa semana. Anote aí 3 perguntas, depois vai ser colocado no grupo da igreja. De que as pessoas são atraídas hoje para a igreja? De que as pessoas são atraídas hoje para a igreja? A segunda pergunta: como você tem chamado a atenção das pessoas através do testemunho? Não você, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você. Terceira, a igreja se torna relevante com sua vida? A sua vida demonstra ser uma igreja relevante? Uma igreja irresistível? Que honre ao Senhor, que honre a palavra, que honre as pessoas, que faça com excelência? São essas 3 perguntas.